Fala aí pessoal, vamos lá? Vamos fazer agora arcos e ângulos de uma circunferência. Bom, apesar de ser um conteúdo que eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas vamos lá, vamos falar algumas coisas aqui e tentar complementar alguma coisa. Bom, observa aqui ó, que eu tenho uma circunferência. Quais são os elementos que eu tenho nela? Esse segmento aqui ó, que sai de A até B, nós chamamos de corda. Ou seja, toda vez que eu tocar a borda da circunferência com uma reta, dois pontos quaisquer, isso vão ser cordas. Só que existe uma corda que é, em particular, a maior, ou seja, é o diâmetro. De C até D também é uma corda, só que como ela passa pelo centro da circunferência, ela passa a ser um diâmetro, ou seja, é uma corda, só que em particular ela acaba sendo o diâmetro, para poder se destacar das outros tipos de corda. Ah, professor, então o segmento aqui é O, uma corda também? Não. Para ser corda, tem que tocar a borda da circunferência. Aqui vem do centro até a borda. Nesse caso aqui, ó, do centro até a borda, nós temos raio. Ou seja, esse segmento é O, é um dos raios da circunferência. Eu poderia dizer que ó, OC é um raio, OD é outro raio, ok? Então, toda vez que saiu do centro e foi até a borda, é raio. Aí, destaque aqui para vocês, ó. Na circunferência temos O, que é o centro, AB é a corda, CD é o diâmetro, OE é um dos raios, ok? Só para tirar dúvida de alguns, o que é um círculo e uma circunferência é como se você tivesse só a borda da pizza e o círculo é o interior dela, é o conjunto de todos os raios ali, ó, fechando. É como se eu tivesse a parte de dentro da minha pizza. Então, circunferência é a borda, círculo é a parte interior, toda completa, tá? Bom, vamos aqui. Arco de uma circunferência. Dois pontos distintos de uma circunferência a divide em duas partes chamadas de arcos. Só que aí nós temos um arco maior e um arco menor. Observa aqui, ó. Coloquei dois pontos A e B. Eles vão marcar para mim esse arco aqui, ó, que é o arco menor, e esse arco todo aqui, ó, que é o comprimento dele, é o arco maior, ok? Eu botei aqui um ponto C, ó, para você diferenciar o segmento que sai de A até B e o segmento que sai de A até B passando por C. Aí você tem a diferença entre esses dois arcos, ok? Bom, dando sequência aqui, ó, a gente vai falar de mais uma situação que eu creio que vocês já conhecem também. Comprimento de uma circunferência. Comprimento de uma circunferência é a razão entre o comprimento de uma circunferência e a medida do seu diâmetro. É igual a π. Ou seja, comprimento dividido por diâmetro é igual a π. Só que normalmente a gente não vê dessa forma. A gente vê assim ou assim. Ó, o comprimento é o diâmetro vezes π. Só que o diâmetro de uma circunferência não é duas vezes o raio? Então, o comprimento pode ser 2 raio vezes π, ou, como a gente costuma falar, 2πr. Esse é o comprimento de uma circunferência. Não confunda comprimento de uma circunferência com comprimento de um arco, ok? Comprimento, igual o exemplo de baixo aqui, ó. Eu tenho uma circunferência completa. Eu calculo com esse. Se eu quiser calcular só esse pedacinho aqui, ó, aí seria o comprimento de um arco de circunferência. Aí é diferente, tá? Vamos ver isso agora. Observa aqui as duas circunferências. Elas duas têm o ângulo de 45 e formam esse arco aqui, ó, AB e CD. Só que esses dois arcos, apesar do ângulo aqui ser o mesmo, eles têm comprimento diferente. Por que eles têm um comprimento diferente? Porque depende desse raio aqui, ó. Maior o raio, maior é o comprimento, ok? Aqui embaixo eu mostro para vocês, ó, como que a gente vai calcular isso, ó. Eu quero calcular para vocês entenderem, ó. Se retificarmos arcos AB e CD, verificamos que eles têm, embora tenham
todos os ângulos de 45 graus, seus comprimentos são diferentes. Para a gente poder calcular, a gente faz assim, ó, o comprimento de um arco, que é a circunferência, o comprimento da circunferência, vai estar para o comprimento. Assim como uma volta completa vai estar para o seu ângulo central. Aí, ó, fazendo a proporção, nós chegamos nessa fórmula aqui. Ou usando 360 graus e o 2π aqui, ou simplificando, ó, dividindo por 2 e usando esse. Se você quiser calcular o comprimento de um arco, se você quisesse calcular isso aqui, ó, esse pedacinho só, aí você utilizaria essa fórmula. Daí você tem o que, ó? O valor de π, 3,14 aproximadamente, se for dado, tá? Lembrando que pode ser 3, 3,14, 3,1, depende do que a questão manda para vocês. O valor do raio, que depende da questão também, e o ângulo central. Substituiu, você acha que é a medida do comprimento dela. Tá bom? Bom, dando sequência, agora a gente vai fazer 4 questõezinhas aqui, ó, só para poder entender um pouquinho melhor o que a gente está fazendo. Questão número 1. Determine o comprimento de uma circunferência de diâmetro igual a 30 centímetros. Eu quero o comprimento de uma circunferência. Então, ó, comprimento é igual. Aí eu tenho duas opções. Ó, o diâmetro vezes π, ou o comprimento é 2πr. Qual é a diferença dos dois? Aqui na primeira, ó, eu uso o diâmetro. Aqui na segunda, eu uso o raio. O que foi dado? Diâmetro. Então, eu vou usar a primeira. Então, ó, o comprimento é igual o diâmetro vezes o valor de π. Foi dado o valor de π para a gente na questão? Não. Se não foi dado, é simplesmente, ó, π. Ok? Aí, ó, o comprimento vai ser 30π. Qual é a unidade do diâmetro? Centímetros. Então, a gente coloca centímetros aqui e acabou a questão. É só isso. Questão 2. Determine o comprimento de um arco. Olha a diferença. Ó. Aqui foi o comprimento de uma circunferência, aqui é o comprimento de um arco. Ok? Então, de um arco de 40 graus de uma circunferência de raio 4. Então, ó, a fórmula ali, ó, é L igual. Eu posso usar o 360 ou não. Prefiro assim, ó, π r vezes o ângulo sobre 180 graus. Essa é a fórmula. Agora a gente vai substituindo. Ó. Foi dado o valor de π para a gente? Não, não deu. A gente repete ele aqui. Ó. Qual é o valor do raio? 4. Qual é o valor do ângulo? 40. Ok? Tudo isso dividido por 180. Bolinha do arco aqui, ó, do ângulo, cancela, cancela. Então eu tenho, ó, 4 vezes 40 vezes π sobre 180. 4 vezes 4 dá 16, 160, π sobre 180. Agora, ó, é só simplificar. Ó. Cancela o zero, ok? Devagarzinho, ó. 16π sobre 18. 16 e 18 eu consigo dividir por 2. Se eu consigo dividir por 2, eu vou ter, ó, 8π sobre 9 é a nossa medida. Aí você tem, ó, já determinei a medida do arco. Determinou a medida do arco, qual é a unidade que a gente está usando? Centímetro. Vem para cá, ó, e coloca o centímetro. Se tivesse sido dada a medida do π, o valor dele, era só multiplicar por 8 e dividir por 9. Se quiser dividir o 8 por 9 e colocar o π do lado, também pode, mas assim já é a resposta para a gente, ok? Não deu a medida de π, não precisa de substituir. Mais um. Determine a medida em graus de um arco de 5 graus, ou 5π centímetros, numa circunferência de 20 centímetros de raio. Nesse caso agora, ele quer saber qual é a medida desse valor aqui, ó, desse alfazinho. Deu o valor do L, que está aqui. O valor do π não deu, mas deixei em evidência. O valor do raio. Então, ó, eu vou pegar essa mesma fórmula aqui, ó. Só que eu vou modificar ela, que eu não vou usar ela do mesmo jeito que está ali, não. Ó, por enquanto, do mesmo jeito. Sobre 180. Ok? O que eu faço agora? Eu quero deixar só esse valor. Então, ó, esse valor que está dividindo
passa multiplicando, e esses dois valores que estão multiplicando vão passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, 180 graus vezes L dividido por πr. Deixa eu só aumentar essa bolinha aqui para não confundir. Agora é só substituir, ó, 180 vezes o valor do arco, que vale 5π, dividido por π vezes o raio, que vale 20. Ó, π cancela com π, 0 cancela com 0. Ó, 18 dá para dividir por 2, que vai dar 9. 9 vezes 5, 45. Esse aqui é o arco que ficou determinado, ok? Aí, ó, já conseguimos determinar aqui, resolver 3 questões. Vamos finalizar aqui com a última, que está assim, ó, calcule a área achurada. Bom, esqueci só de botar aqui, ó, para vocês, na hora de desenhar aqui eu esqueci. Bom, observa só, eu tenho um quadrado, dentro desse quadrado eu tenho essa parte que está pintada. Vou dar 2 situações para vocês. Se não tivesse essa parte aqui, ó, eu teria só 1/4 de uma circunferência. Por quê? Aqui não é um ângulo de 90 graus também, já que é um quadrado? É como se eu tivesse pego a circunferência e dividido ela em 4 partes iguais. Então, para determinar essa parte pintada aqui, ó, bastava eu pegar a área de uma circunferência e dividir ela por 4. Só que eu tenho essa parte em branco. E essa parte em branco é de acordo com o nosso trabalho agora. Vamos lá. Ó, a área pintada vai ser esse setor aqui, ó, porque eu vou dizer que é πr ao quadrado sobre 4, ok? Já que é 1/4 da circunferência, menos essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha é uma semicircunferência. Então, ó, essa semicircunferência vai ser o quê? A área de uma... Vou botar até um R diferente. É a área de circunferência dividido por 2. Só cuidado. Nesse maior aqui, ó, o raio vale 4. Para essa daqui, ó, já que aqui eu tenho uma semicircunferência, o raio aqui, ó, vai valer 2. Aí, ó, é só calcular agora. Então, vamos lá, ó. A área pintada vai ser, ó, o valor de π, que não foi dado, vezes qual é o raio da circunferência maior? 4 ao quadrado dividido por 4, menos π, o raio da pequena, ó, que vale 2, ao quadrado dividido por 2. Bom, agora é só calcular o restinho, ó. 4 ao quadrado dá 16, 16 dividido por 4 dá 4, repete o π. Menos, ó, 2 ao quadrado dá 4, dividido por 2, 2. 4π menos 2π, a área pintada vai ser de 2π. Bom, qual é a unidade que a gente está usando? Centímetros. Então aqui é centímetros quadrados. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Ficamos por aqui e vamos tirar aí as dúvidas no decorrer da aula. Valeu? Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau.